Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes do tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, compartilhe, para que o nosso vídeo cresça e apareça nas plataformas do YouTube, principalmente se você também é partidário da ideia de que o professor precisa ter voz na sociedade. O professor é praticamente o primeiro profissional que presta serviço para a maioria esmagadora dos brasileiros, transmite a cultura formal, e ao transmitir a cultura formal, nós temos uma prestação de serviços públicos dados à população. Procuramos encaminhar, sobretudo na cidadania, transmitir consciência pública, e isso precisa ser valorizado, porque quando alguém é valorizado em uma sociedade, essa pessoa é mais ouvida. Então, se você colocar um professor da rede pública e a Suzana Vieira para falar, as pessoas vão dar mais ouvidos a Suzana Vieira. Por quê? Porque ela é mais conhecida, ela é mais valorizada no mercado. Então é importante que haja a promoção e a valorização do magistério. Por que é importante? Porque quando uma classe, um grupo social, não é valorizado em uma sociedade, ele é menos ouvido. E muitas das vezes, nossos alunos tendem a nos ouvir menos porque ele vive em uma sociedade onde o profissional que transmite a cultura formal para ele não é valorizado. Então é importante que o professor seja valorizado. Esse canal também tem o objetivo de combater esse pensamento binário nas redes sociais, o pensamento binário do nós e eles. O nós e eles tomou conta das redes sociais. E é interessante como as pessoas só conseguem falar de política por um viés, por um caminho, e citando sempre as mesmas pessoas. Eu sou de esquerda, mas às vezes o assunto que eu estou colocando não tem nada a ver com política partidária, com partido A, partido B. O assunto não tem nada a ver. E a pessoa, mas e o Lula? Mas e a Dilma? Meu filho, mas eu falo. Aí eu falo, mas o assunto é outro. Então é o pensamento binário, que só consegue compreender política também por esse viés do rouba, não rouba. Roubou é mal, não roubou é bom. E não é por aí. Né? Política como essa edição de que político bom é correr atrás de bandido também é uma lógica muito equivocada. Política tem muitas coisas inseridas no seu contexto e que vão muito além de rouba ou não rouba. Então, vamos refletir, analisar para a gente concluir corretamente. Aliás, crítica é isso. Vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Quem conclui corretamente? Isso é um desafio. Mas nós precisamos nos aproximar de um pensamento razoável para avaliar a realidade. E através do pensamento binário fica muito difícil. Meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. E tem também o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. O tema de hoje é cidadania fraturada. É importante, e eu acho que é importante a gente falar da democracia também nas suas limitações. A democracia não é uma deusa eterna que ficará para sempre conosco. Aliás, todo sistema de governo tem seu fim. Penso que um dia a democracia também se findará. Mas qual é o papel de um democrata, penso eu? Lutar para que a democracia permaneça conosco o maior tempo possível. Sobretudo, a democracia participativa. Muito mais que essa democracia representativa de Lula 2022, Bolsonaro 2022, Ciro. Não é a democracia
representativa apenas. Até porque essa democracia representativa tem se mostrado muito insuficiente em muitas coisas. A democracia participativa, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, discutindo política através das redes sociais, também é democracia participativa. Se a gente não fica na base da fake news, do pensamento binário, se a gente discute seriamente, também é democracia participativa. Então, mas a democracia tem as suas limitações. Ela tem a sua fratura. Democracia é uma instituição também fraturada em muitas coisas. Mas antes de entrarmos mais especificamente nisso e falarmos das limitações da democracia, eu gostaria de colocar aqui um breve histórico sobre o que é a democracia. A democracia, ela caminha junto com a noção de cidadania e com a noção de política. Política, e o próprio Aristóteles fala sobre isso no seu livro, né? Na sua obra Política. A política é uma instituição que nasce de uma maneira mais formal, não que não houvesse nada parecido no passado, mas ela aparece de uma maneira mais formal entre os gregos, lá por volta do sétimo século antes de Cristo. E através da política, os gregos separam o público do privado. Então, a política é a instauração do lugar público, e nesse lugar público passa a habitar o cidadão, que é o indivíduo que tem direitos públicos. Nessa época não eram todos que participavam da democracia. Mulheres não participavam, os escravos não participavam e crianças também não. Por quê? Porque essas pessoas cuidavam da vida privada, mas a vida privada não estava na dimensão pública, não estava na dimensão política. Então, essas pessoas que estavam na vida privada, inclusive o estrangeiro em Atenas, não participava da vida pública. Essas pessoas que estavam na vida privada não tinham acesso à política, não tinham acesso à vida pública, não tinham acesso à cidadania. Com o tempo, a cidadania abriu um precedente histórico chamado democracia. E a democracia insere os cidadãos na participação a respeito dos destinos da cidade. Era uma democracia direta, porque cabia praticamente todos os cidadãos da época, ou quase todos, nos debates a respeito dos destinos da cidade. Hoje não. Hoje em dia nós precisamos da democracia representativa também. Por quê? Porque não dá para colocar todo mundo dentro do Congresso para votar uma lei. Então nós temos também a democracia representativa. Mas essa democracia representativa precisa também ser sustentada pela democracia participativa, onde o cidadão, em meio à sua multidão, em meio aos seus grupos, aos vários setores da sociedade, participe. É importante essa participação, essa democracia participativa. Então, mas a democracia tem as suas fraturas. Por exemplo, quando a democracia já estava em funcionamento entre os gregos, a democracia, a política, a cidadania, a democracia já sustentava cidadãos que não eram muito simpáticos a ela. E esses cidadãos também estavam entre os sofistas. Os sofistas eram os professores de retórica e de oratória. Os sofistas ensinavam as pessoas a vencer o debate no espaço público, independente de ter razão ou não, de estar certo ou não. Por isso eles foram confrontados por Sócrates, por Platão, porque para Sócrates e Platão havia uma maneira de chegar à verdade, ao real,
que estava no mundo das ideias perfeitas. Mas para os sofistas, em uma palavra de Protágoras também, Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, segundo os sofistas, é através da palavra que nós colocamos a medida das coisas. E, evidentemente, através do discurso retórico, muitas das vezes o cidadão que está em meio à discussão não é amigo da democracia. Então, uma das fraturas da democracia é essa inimizade que muitos têm dentro dela, e muitas dessas pessoas, e essas pessoas têm o direito também de participar da democracia, nem sempre sendo partidários objetivos dela. Mas as pessoas que lutam contra a democracia nem sempre querem combater a democracia no sentido de finalizá-la, no sentido dela acabar, até porque muitos deles se beneficiam dos instrumentos da democracia. Mas um inimigo da democracia, muitas das vezes, ele luta contra a sua qualidade. Ele luta contra a qualidade da democracia. Então, quando uma pessoa ataca, por exemplo, o Supremo e quer ser bem-sucedido nisso, quando a pessoa ataca o Congresso como instituição, essa pessoa está não querendo o fim da democracia necessariamente, ou querendo uma ditadura, mas ela está minando a qualidade da democracia, porque a nossa democracia republicana necessita da instauração e do equilíbrio entre os três poderes. Mas nem sempre as pessoas que falam barbaridades contra o Supremo são punidas, ou falam barbaridades como inimigos da qualidade da democracia são punidas. Exatamente porque na democracia existem fraturas. E qual é o papel de um democrata? Também combater as fraturas da democracia que minam a sua qualidade. Agamben, que é um filósofo que eu gosto muito, ele falou do estado de exceção. Mas eu gosto da palavra de Agamben, porque Agamben não fala do estado de exceção no sentido de uma autoridade autoritária que irrompe a ordem institucional. Mas o estado de exceção é esse estado de exceção que, apesar da institucionalidade da lei, da cidadania, da democracia, ele, em um determinado setor, ele vai minando a qualidade da democracia. Isso também acontece, e eu tenho dito isso, com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, ao invés de ser um direito humanitário, um direito humanitário em si, ele acaba se transformando muitas das vezes num direito humanitário não mais, como direi, identitário, como eu tenho dito. Então, os direitos humanos se voltam para defender muitas das vezes a igualdade salarial entre homens e mulheres, a questão do trabalho infantil, a questão de gênero, mas muitas das vezes os direitos humanos não avançam para as outras áreas. Há vários países, inclusive democráticos do mundo, que não saneou, que não democratizou o saneamento básico. E as pessoas moram literalmente no cocô. Isso gera doenças, mortes. Isso também não tem que ser questionado como um genocídio por parte do Estado, uma vez que são várias pessoas que fazem parte de setores da sociedade mais empobrecidos que acabam sendo afetados por esse tipo de política pública que deixa com que essas pessoas fiquem nessas áreas mais carentes. Então, percebam que por mais que a cidadania, né, de parte do mundo tenha adotado os direitos humanos como valor,
a implementação e a aplicação desses direitos humanos também aparece como de uma maneira fraturada. Ou seja, nós pensamos em uma democracia mundial, esse é um desafio, mas na própria interioridade dos direitos humanos, eles aparecem a nós de maneira identitária. Então nós vamos a determinados locais da nossa consciência humanitária, separamos certas lutas a serem dignificadas, dignificamos certas lutas, mas outras ficam de fora. Então é importante a gente identificar, é importante que nós democratas identifiquemos essas fraturas na democracia para que ela se torne uma democracia com mais qualidade. Porque, não nos esqueçamos, a democracia também tolera os seus inimigos dentro dela. Não, repito, não só os seus inimigos que querem ver o fim da democracia, mas como também os seus inimigos que querem danificar a qualidade da democracia. Outra fratura, outra instituição que procura fraturar muitas das vezes a democracia e tirar a dimensão humanitária da mesma é o próprio capitalismo. Porque quando nós fazemos parte de uma sociedade capitalista e nós estamos construindo-a desde os séculos XV e XVI, quando o capitalismo está e é a evidência do mundo, né, moderno, desde os séculos XV e XVI, mas quando nós falamos que nós vivemos em uma sociedade capitalista, tem pessoas que batem no peito para dizer: eu sou capitalista. Eu não sou capitalista, eu sou socialista, porque eu entendo que é a sociedade que deve ser privilegiada e não o capital, porque quando eu digo que eu sou capitalista, por convicção, eu estou dizendo que é o capital, que é a expansão do capital que deve ser a grande referência. E quando o capital se expande, ele se expande em detrimento até da qualidade de vida. Isso está provado historicamente. A escravidão no Brasil e nas Américas e no mundo, o tráfico negreiro, aquela brutalidade toda, foi feita por causa da expansão, do início da expansão capitalista. O imperialismo europeu, norte-americano e europeu, a partir do século XIX, que promoveu barbaridades como o apartheid e barbaridades em países da Ásia, da África. Tudo aquilo ali fez parte da expansão do capitalismo. E essa expansão do capitalismo buscava dizer que, de uma maneira evolucionista, né, que o lugar de excelência deveria ser a cultura europeia. Então todos os povos, para se desenvolver, deveria ser como o povo europeu. Então essa cultura eurocêntrica, que ainda está presente, fraturava os valores humanitários, inclusive que já haviam sido ditos lá nos direitos do homem e do cidadão, lá na Revolução Francesa. Mas esses valores humanitários, gradativamente democráticos, sofreram fraturas. E uma dessas fraturas é sempre o capitalismo também tirando os valores da cidadania, porque a cidadania prevê o quê? Prevê a igualdade. A cidadania prevê a igualdade. Eu não estou dizendo de igualdade comunista, mas a igualdade, por exemplo, de oportunidades, a igualdade de direitos. Mas o que faz o capitalismo? O capitalismo promove exatamente a desigualdade. Ele em si mesmo promove exatamente a expansão do capital em detrimento da qualidade de vida, em detrimento... Logicamente que
quando o capital o capitalismo, ele é mitigado por críticas a ele. Por isso que eu sou socialista, porque o socialismo, ele oferece uma crítica às brutalidades do capitalismo. Então, essa crítica oferecida ajuda a mitigar a cidadania e a democracia na sua fratura. Porque a cidadania prevê a igualdade. Porém, o capitalismo, deixado como ele promove a fratura da cidadania, uma vez que a cidadania prevê a igualdade. Mas o capitalismo não prevê a igualdade. Hoje nós estamos vivendo momentos de fratura. Nós vivemos hoje na política pública brasileira o resultado de uma fratura da cidadania, fratura da democracia, fratura do nosso próprio sistema político. Há quantos anos, ou seja, lá na década de 90, Jair Bolsonaro dizia o quê? Que quando ele fosse eleito, ele fecharia o Congresso. Ele falou do fuzilamento, defendeu o fuzilamento de uns 30 mil, inclusive de Fernando Henrique Cardoso. Ele defendia pau de arara. E foram deixando ele. Só que essas coisas que ele fez como político, como deputado, já eram crimes. Porém, né, como eu falei, desde os sofistas, a democracia, através do discurso, também favorece a presença de pessoas que não são favoráveis à qualidade da democracia. Alguns querem que ela acabe, né? E outros simplesmente minam a sua qualidade. Bolsonaro, na minha modestíssima opinião, hoje ele está neste segundo grupo. Ele procura minar a qualidade da democracia. Mas ele pensou que não quer o fim da democracia, porque ele é um vencedor na democracia, porque ele gostaria... Até porque ele quer ditadura? Não, porque um ditador tem que governar. E Bolsonaro não quer governar. Ele é talvez o primeiro político, como diz o professor Paulo Giraldelli, que se elegeu para não governar. Ele não quer governar. Mas um ditador tem de governar. E Bolsonaro não quer governar. Então é muito mais fácil. Um ditador não pode ficar colocando a culpa no outro, culpa no Congresso, culpa no Supremo. Então, para ele mina sim a qualidade da democracia através do discurso. Porque essa é uma das contradições. Essa é uma das fraturas da democracia. A democracia tem fraturas onde ela permite que pessoas que não são inimigas dela convivam com ela, em meio a ela, fazendo discursos contrários à sua própria qualidade. Então, nós professores precisamos entrar no debate, sim, eu tenho dito e repetido isso, porque esse lugar da cidadania, esse lugar da democracia, esse lugar do estabelecimento da consciência pública, nós temos um papel importantíssimo nisso. Porque essa grande multidão que passa pela escola pública tem no professor esse primeiro contato com a cultura formal. Mas o professor também se vê em meio a vários estados de exceção. Né? A Agamben chamava de estado de exceção. E eu chamo também de fraturas na democracia. Nós, professores, precisamos levar a consciência pública para os nossos alunos. Só que muitos alunos vivem em locais onde o poder público não está presente. Outra fratura em meio à democracia, em meio à cidadania, em meio ao nosso estabelecimento, ao nosso lugar de República Federativa do Brasil. Como levar consciência pública em lugares dominados pela milícia e dominados pelo tráfico? Ou seja,
temos o papel como professor, como professores que somos, de levar a consciência da democracia, da cidadania e de cada um, e da importância de cada um como ator no espaço público. Mas ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade onde nem todos podem conviver dentro de um espaço público digno de uma república, de uma cidadania e de uma democracia. Então, vou deixar principalmente essa última reflexão para que a gente pense: que democracia e que cidadania nós queremos, se nem todos têm o direito de habitar em um espaço onde está presente o poder público, que só chega com a polícia. Ok, galera? Vocês são do coração.